Olá, estamos de volta com o nosso programa Tempo de Cuidar. Hoje você é convidado a ver a reprise de um dos nossos programas que foi veiculado no dia 16 de junho, tratando de uma pauta que está ocupando vários espaços em vários territórios do Piauí. É o avanço da mineração sobre os territórios tradicionais e assentamentos do Piauí. Por alguns tratado como o progresso, o desenvolvimento, e pelos próprios territórios tratados como um tormento. Na conversa com Renzio Costa, que é advogado popular e que acompanha esses territórios, inclusive hoje acompanhando o impacto em Brumadinho, Minas Gerais, e com o professor Judson Jorge, geólogo e professor da UESP, você vai entender melhor o que pode acontecer no Piauí com essa situação. Bom programa para você. A comunicação evolui em uma velocidade nunca vista antes, e com ela evoluímos também, aprendendo com o novo, mudando os nossos métodos, sem nunca perder de vista aquilo que nos move, a comunicação como um direito humano. Nós somos o Instituto Ubíqua. Ser ubíqua é comunicar em tudo, em todos os lugares, o tempo todo. É utilizar a conexão digital para promover a conexão humana. É preocupar-se o tempo todo em compartilhar soluções. É tempo de mudança. A comunicação mudou, o mundo está mudando e você também mudou. Vamos fortalecer os nossos laços, reforçar nossa relação e não vamos mais nos separar. Somos muitas caras, de todas as cores, todos os credos, todos os lugares. Somos risos, somos dores, somos vivos e amores. Somos Ubíqua. Olá, boa noite. Nós estamos de volta com você aqui no nosso programa Tempo de Cuidar, na TV Nestante. O nosso abraço e agradecimento pela sua companhia de toda quarta-feira às 19 horas aqui no nosso programa. Claro, já vamos começando a nossa conversa pedindo a você para se inscrever no nosso canal, deixar o seu like e você ativando o sininho, você recebe as notificações de toda a programação da TV Nestante. Nosso abraço e gratidão a você. Hoje, ou a partir de hoje, nós temos uma nova parceria. O Instituto Ubíqua celebrou parceria com a Caritas Brasileira Regional do Piauí, que passa a integrar a produção do programa, pautando semanalmente também os programas Tempo de Cuidar, com todas as temáticas e ações que a Caritas desenvolve no estado do Piauí, com suas parcerias, temáticas relacionadas às parcerias das pastorais sociais, do movimento social no Piauí e, é claro, diversas instituições que estão aí por todas as comunidades, territórios do estado onde a Caritas Brasileira no estado do Piauí atua. E é uma alegria para nós, para o Instituto Ubíqua e também para a Caritas, para nós aqui da equipe, celebrar esta parceria que reforça em grande medida o programa Tempo de Cuidar. Tempo de cuidar é cuidar da integralidade da vida. E às vezes a gente pensa que a vida é apenas individualmente. Nós somos vida para nós e para os outros. Vida no território, vida na organização social, no município, no estado. Para isso, é preciso compreender quais são as defesas que o território precisa, que o estado precisa.
Quais são os projetos que contribuem para o bem-estar e a dignidade da vida no território, no município, na comunidade? Nós somos coletividade, como disse agora há pouco o vídeo institucional do Instituto Ubíqua. Por isso, hoje nós trouxemos um tema para discutir que está chamando a atenção de comunidades e territórios do nosso estado. É o avanço da mineração, dos projetos de mineração nos territórios tradicionais e assentamentos no estado do Piauí. E para conversar sobre esse tema, nós convidamos dois parceiros, companheiros, que atuam diretamente no debate dessa temática. Convidamos Renzio Costa, ele é advogado popular associado ao coletivo Antônia Flor. É mestrando no programa de pós-graduação em Sociologia da Universidade Federal do Piauí, a UFP, e é analista pleno em direitos dos atingidos por grandes empreendimentos no Instituto Guaiacuí, em Minas Gerais. Corrija o nome, Renzi. Boa noite, meu caro. Bem-vindo. Boa noite a todos e a todas. É um prazer estar aqui novamente na companhia de Delbrando, na companhia de Judson, receber novamente o convite do Instituto Ubíqua e da Caritas Regional Piauí. É uma honra para mim e eu espero que hoje eu possa contribuir muito com o debate, principalmente explicando as dúvidas das comunidades que estarão presentes aqui hoje. Muito obrigado, Renzio, pela parceria, companhia, por ter atendido o nosso convite. Pois é, e convidamos Judson Jorge. Ele é professor da Universidade Estadual do Piauí, graduado em Geografia pela URCA, mestre em Geografia na Universidade Federal do Ceará e doutorando em Geografia pela Universidade Federal de Pernambuco. Judson, boa noite, bem-vindo à nossa conversa, meu caro. Boa noite, Delbrando. Boa noite a todos que sempre acompanham, né, o programa Neste Instante, a TV Ubíqua. E sempre um prazer, Delbrando, falar com você, falar com o Renzio, né? E já aproveitar esse momento, Delbrando, para deixar registrado aqui minha admiração, né, o reconhecimento pela sua pessoa, né, tal, por ser esse mobilizador, esse comunicador que trata de temas sensíveis, né? Não só no estado do Piauí, não só na região da Serra da Capivara, mas numa escala Brasil, né? Parabéns pela trajetória. Meu amigo, estamos aí. Eu queria lembrar também, tanto você quanto o Renzio têm uma relação com o movimento pela soberania popular na mineração, né? E depois vocês falam dessa relação também. Mas, Judson, já que estamos aqui já estamos aqui no bate-papo, por onde é que você tem andado? O que é que tem feito, meu amigo, aí por essa sua caminhada? Delbrando, a gente está no processo de escrita da tese de doutorado, né? Um processo de pesquisa. Então, nesse momento, a gente também se encontra na condição de estudante, né? Estudante que eternamente somos, né? Assim, na Universidade Federal de Pernambuco, no Laboratório de Estudos e Pesquisa sobre Campesinato, né, que é o LEPEC, no Grupo de Estudos em Geografia Agrária, que é o GEA, aqui da Universidade Regional do Cariri, e também no coletivo de professores, professoras, pesquisadores e pesquisadoras do BAN. Muito obrigado pela partilha, Judson. E Renzio, você que é daqui do Piauí, agora está atuando em Minas Gerais. Como é que estão esses passos, amigo? Bom, gente, é um prazer, né, estar atuando aqui em Minas Gerais. Eu estou como analista pleno na equipe de direitos das pessoas atingidas por grandes barragens, desastres e empreendimentos. Estou lotado na área 5, que o processo de Brumadinho foram divididas em 5 áreas, né, que abrangem toda a bacia do Paraopeba e parte da bacia do São Francisco, e eu estou atualmente na cidade de Felizlândia, que é um município banhado pelo lago da hidrelétrica Três Marias, né? Ele é um ponto de encontro do rio Paraopeba com o rio São Francisco, e tem sido uma experiência muito rica,
estar no dia a dia dessas pessoas, assessorar juridicamente essas pessoas, mas principalmente aprender com elas e perceber que muitas das inquietações, muitas das situações passadas que elas vivem tem muita similaridade, parece demais com o que pessoas em Curral Novo do Piauí, em São Raimundo Nonato, em outras partes do nosso estado já passaram, estão passando ou ainda vão passar. Muito obrigado, Renzi. Nós temos questões muito interessantes hoje para discutir com você sobre uma orientação para as comunidades sobre o que vamos discutir hoje aqui. Eu vou retomar com o Judson até para a gente dar uma olhada bem geral para essa situação. Judson, os governos, inclusive do Piauí, o governo federal, dar publicidade aos projetos de mineração e qualquer outro grande projeto econômico como o boom do desenvolvimento. Por que é que esse boom do desenvolvimento causa tanta preocupação aos territórios? Qual é o contexto que causa esse conflito de compreensão da parte do território e da parte dos grandes projetos? Por que se dá essa aversão? Bom, Hildebrando, primeiro, como é que chega nessa história do grande projeto, né? Como a grande saída, digamos, né, para a economia, né, para essa coisa mitológica aí do desenvolvimento, né? A gente tem que entender o cenário local, nacional, dentro de uma perspectiva também que é internacional, né? Então, por exemplo, o Brasil, ele vem passando por um processo de desindustrialização e de reprimarização da economia, né? E o que é isso, né? Tentando ser o mais claro possível. O Brasil vem perdendo indústrias, né? Já há algum tempo, mas isso tem se ampliado, recentemente Ford, Canon e por aí vai. E, ao mesmo tempo, nessa virada de século XXI, o Brasil, junto com alguns outros países da América Latina, ele se realinhou ao setor primário, sobretudo na produção de commodities, né? É a soja, é a soja transgênica, é o milho, mas é também o petróleo, é também o gás e também a mineração, certo? Naquela perspectiva de que isso é o que equilibra a balança comercial do Brasil, né? Então, o Brasil, ele abre mão de um processo soberano mesmo de desenvolvimento, se atrela ao trilho da economia internacional e ele passa a ser um grande fornecedor de commodities para a China, por exemplo, né? E o que isso resulta nos territórios, né? Primeiro é o seguinte, Hildebrando, né? Lugares onde, pegando dois casos, né? Grãos e minério, né? No caso dos grãos, você tem a expansão da fronteira agrícola, né? Então, o Piauí se insere nesse contexto, por exemplo, com Matopiba, né? Então, tendência é de ampliação de área, aumento de produção, de produtividade, exportar. E com a mineração, locais em que historicamente já eram minerados, passa por uma intensificação. Então, tipo, Minas Gerais ampliou a mineração, Pará ampliou a mineração, e lugares como Piauí, que até então não tinham trajetória, eles entram no rol do interesse, né? E entrando no rol do interesse, áreas que até então estavam ali, aspas, quietinhas, né? Estavam ali sem essa preocupação, de repente se veem em conflito com esse cenário econômico que chega no nosso território. Então, é uma mineradora, né? É um processo de energia, de instalação. Então, é isso que vem acontecendo, Hildebrando, assim, resumindo, né? Esse cenário, né? Agora, esses últimos dias, temos recebido muitas notícias de preocupações, de empresas se mobilizando, na verdade nunca pararam de se mobilizar, mas com a maior visibilidade nos últimos dias, e que preocupou territórios, por exemplo, lá no Quilombo Lagoas, na Serra da Capivara, lá no assentamento Residência em Piripiri, há um desdobramento lá no município de Curral Novo,
e é bom que se diga os nomes, né? Serra da Capivara, SRN Mineração, lá em Curral Novo, a Bemisa. Estou com dúvida agora sobre o nome da mineradora que se mobiliza ali na região de Piripiri. Renzio, essa mobilização, assim, simultânea dos grandes projetos nesse momento, o que significa isso? Bom, Edelbrando, bom, Judson, as pessoas aqui presentes, o que significa é que a gente está em um momento de um grande burburinho no setor da mineração, no sentido de assegurar novos locais de exploração, ou então novos locais que a gente pode fazer uma especulação minerária, e devido tanto ao panorama internacional como o panorama nacional também, e o panorama estadual. Se a gente for pegar no panorama internacional, até o início do mês de maio, nós estávamos em uma ascensão de minérios básicos, né, como ferro, como lítio, e houve uma intervenção estatal da China que segurou o preço desse ferro, né? A nível nacional, respondendo à conjuntura internacional, nós temos o afrouxamento, um projeto de afrouxamento do licenciamento ambiental. É um projeto que ele está há 17 anos em tramitação na Câmara dos Deputados e, recentemente, ele foi aprovado e seguiu para o Senado. Projeto de lei esse de número 3.729, de 2004, que é o chamado projeto de não licença ambiental ou de autolicenciamento. E ele é a perfeita expressão do que o nosso atual ministro do Meio Ambiente diz de deixar passar a boiada, porque ele derruba muitos princípios e regras clássicas do direito ambiental brasileiro, principalmente em relação a licenciamento, que, se de certa forma garantir algumas reparações ou salvaguardas nesses grandes empreendimentos, se ele for aprovado no Senado, não garantirá mais. Isso ocorre no mesmo ano em que é permitido ao Brasil, como signatário da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, fazer um questionamento sobre o vigor dessa convenção aqui no Brasil. Cada país signatário, ele tem um prazo de 10 anos, né? A cada 10 anos eles poder contestar essa convenção, que é uma convenção do direito internacional que ela assegura, né, a consulta prévia, com liberdade de informação, com amplo fluxo de informação para que comunidades tradicionais, indígenas, quilombolas, comunidades de feixe de fundo de pasto, vazanteiros, possam ter ingerência sobre projetos administrativos, públicos, privados, que possam colocar em risco a vida dessas comunidades. E a âmbito local, nós vemos que no Piauí a gente tem uma aceleração das parcerias público-privadas, que começaram com setores da energia, com setores da saúde, está alçando voos maiores com projetos de infraestrutura. E também a finalização da rodovia Transnordestina, que está praticamente finalizada, mas que por processos judiciais, processos administrativos, ela não está em pleno funcionamento no Piauí. Então, se a gente une essas três esferas de conjuntura, a gente vê que aqueles projetos que estavam adormecidos, em especial de mineração, no semiárido piauiense, agora eles vão ter todas as condições de voltar para operar. A grande questão é como vai ser essa operação. Se vai continuar sendo para especulação ou se vai ser de exploração de fato. Renzio, agora essa questão
do Brasil se posicionar, ou ter a possibilidade de se posicionar, ou reposicionar em relação à Convenção 69, ainda está no tempo? Ainda está correndo tempo favorável para isso, ou já encerrou o prazo? Está fechado o seu microfone. Vocês me ouvem melhor agora? Sim, agora sim. Ainda existe prazo para isso, e enquanto não cessar esse prazo, que vai até o próximo ano, até o início do próximo ano, né, o Brasil ele pode fazer esse questionamento. Só que, para que esse questionamento ele seja acolhido, né, o chefe do Executivo Federal, né, o presidente da República, ele precisa ter a anuência do Congresso Nacional, algo que ele ainda não tem, e que ele até tentou, por meio de uma medida provisória, de um movimento legislativo, driblar essa necessidade do Congresso Nacional, mais especificamente da Câmara dos Deputados, de necessitar dessa autorização para esse questionamento. Ainda não temos definições quanto a isso, mas o prazo está correndo. Não, olha só, essas facilidades todas estão aí à disposição dos grandes projetos, e a gente está assistindo o pessoal das grandes corporações, o que estava paralisado está sendo retomado, uma presença fortíssima, com articulação nos territórios, com lideranças políticas dos territórios, até cooptando pessoas dentro das áreas potencialmente impactadas. E aí? Quem está preocupado com o território, preocupada com o território, agora a questão é para vocês dois. Pessoas, organizações, instituições que estão preocupadas com a defesa da qualidade de vida no território. Faz o que agora? Porque a pergunta inicial, que o Judson até tratou muito bem, existe o projeto. A comunidade, ao ter notícia do projeto, por notícias que já se escuta, se assusta. E se assusta pelas constatações. E aí, com essas facilidades todas, essas flexibilizações, as empresas estão chegando de novo para retomar, como você acabou de dizer, a Transnordestina aí de vento em popa. E agora? Como é que os territórios se organizam? É um desafio para essa nossa discussão aqui. Eu coloco para os dois. Vamos começar com o Judson. Hildebrando, eu acho que uma das coisas que os territórios, né, as comunidades e todos que estão inseridos nesse território, né, lembrando que a mineração ela afeta, né, população tradicional, né, assentados, mas ela afeta também as pessoas na cidade, né, então ela é um problema de todo mundo. Então, acho que uma das primeiras coisas que a gente tem que fazer, Hildebrando, é se inteirar do que está acontecendo, certo? Acho que a gente tem mesmo que se apropriar dessa discussão, desse debate, né? Assim, em que está avançando, né? Em que está flexibilizando, né? E de que maneira a gente se apropriando disso daí, a gente pode também se posicionar, né? Chega lá, só está avançando dessa forma, mas existem os nossos direitos que já estão constituídos e que estão aí num processo de assalto, mas a gente também não está entregando de bandeja, não. Entendeu? Então, eu penso que nesse momento, Hildebrando, fica o alerta para todo mundo, né? Quais são essas normativas que estão passando, certo? Quais são as normativas que estão passando na esfera federal e quais são as normativas que estão passando no âmbito estadual, né? Tipo, já começou uma guerra do licenciamento ambiental no Brasil, entendeu? Ela já começou, entendeu? Então, tipo assim, de que forma nós estamos sendo afetados por ela, entendeu? Então, é um dos caminhos, certo, Hildebrando? Um dos caminhos é esse. Primeiro, a gente tem que se inteirar dessas normatizações que estão sob ataque. Ok, Renzi, você quer comentar que eu tenho já outra questão agora. Mas comente, por favor. Bom, complementando o Judson, além de informação, é preciso organização e mobilização para lidar com o cenário que vem aí. O cenário indica
que as regras basilares de proteção, de licenciamento ambiental, elas estão sob grande risco. E aí vai ser muito necessário se utilizar de comparações, de analogias, para poder defender, por exemplo, uma mata nativa, uma área de preservação permanente. E aí, o que me traz, assim, grande lembrança é a experiência que a CPT Piauí, né, teve em conjunto com o coletivo Antônia Flor, do curso de juristas populares, né. Naquele momento, nós fizemos a formação de lideranças, mas por mais que hoje nós estejamos mais conectados e mais conectadas, não é possível esperar, por exemplo, um agente pastoral ou um advogado, advogada, assistente social, geógrafo, sociólogo, chegar no território, chegar no chão de luta para você poder tomar uma atitude, porque muitas vezes a boiada já passou, o empreendimento já vai ter se instalado. Então, é muito necessário que as lideranças comunitárias, as pessoas comunitárias, possam ter uma articulação para poder usar tanto as ferramentas de luta institucionais como as ferramentas de luta extra-institucionais. Por exemplo, nós precisamos de lideranças comunitárias, de membros de comunidades que, quando, por exemplo, tem uma cerca cortada para colocar um marco de GPS numa pesquisa de lavra minerária, possa saber fazer um boletim de ocorrência, saber enviar um ofício para a Câmara de Vereadores ou para a própria mineradora, né, requerendo informações com base na lei de acesso à informação, poder guardar memórias com vídeos, com áudios das visitas que são feitas, das pessoas que são abordadas, e se utilizar dos meios de comunicação, porque, por exemplo, no Piauí ainda nós carecemos de muitos lugares que ainda não tem uma delegacia, ou então não tem um núcleo da Defensoria Pública ainda. Eu espero que nos próximos anos isso mude. Então, para guardar essa memória e para se utilizar dessa luta institucional, fazer isso e se utilizar também da tecnologia. Porque, por exemplo, nós estamos perdendo grandes referências, né? Por exemplo, o seu Cláudio no Quilombo Lagoas, ele já está aí há muito tempo, mas não. Até quando o seu Cláudio vai ficar? Temos a memória do seu Mirô, lá em Curral Novo, que era contemporâneo do curso, em que, infelizmente, não está mais entre nós, foi para o plano espiritual. É preciso que essa juventude que hoje em dia mexe no Instagram, no Kawaii, no TikTok, que atualmente são meios mais rápidos de você documentar as coisas e espalhar essas informações, possam também fazer circular essa memória, deixar registrado esse fato político, mobilizar pessoas na própria cidade e em cidades próximas ou no país, através da imagem, através do som, fazer essa comunicação de base com iniciativa das pessoas das próprias localidades. E lembrar que o mesmo Estado que é o licenciador ambiental é o mesmo que tem um dever constitucional de proteger o meio ambiente, de garantir o meio ambiente ecologicamente equilibrado para as pessoas. E é o mesmo Estado que não coloca a delegacia, que não coloca no núcleo da Defensoria Pública, que faz, por exemplo, pessoas caminharem. Eu preciso falar com o Ministério Público Federal, estou em Paulistano, eu tenho que andar mais de 300 quilômetros para ir em São Raimundo Nonato ter uma audiência ou registrar uma representação. Então, eu estava lembrando... Pode falar, Pode concluir, Renzo, pode concluir, eu já ia entrar. Então, assim, quando eu falo do institucional, o institucional ele tem muitas limitações, mas é necessário que as pessoas possam fazer, se me permitam utilizar essa palavra, o primeiro combate institucional. Não dá mais para que você espere a assessoria para você começar isso. A assessoria chega em conjunto depois para ajudar a dar andamento, principalmente nas condições estaduais que nós temos no Piauí.
E relembro a experiência de Barro Vermelho e Contente, que apesar de terem 2 inquéritos civis públicos andando no Ministério Público Federal, que atualmente só tem núcleo em Teresina, na capital, sendo que o estado tem 224 municípios, foi através de ocupação de trilhos, manifestação de trilhos, nos trilhos do trem, que chamou a atenção e fez o processo andar. E esse processo judicial, que foi motivado por essa organização, mobilização das pessoas, conseguiu por um tempo, em primeira instância, suspender a licença. Nós temos exemplos aqui em Minas Gerais que se constituiu áreas livres de mineração através de legislação municipal, mas que foram gerações inteiras nessa luta, né? Uma luta de 10, de 20, 30 anos, então é preciso estar constantemente mobilizado e atenta, porque direito é uma constante luta, e essa luta muitas vezes se instrumentaliza por passeatas, por mobilizações nas praças, nas escolas. Então, essa organização, mobilização, uso da tecnologia vai ser essencial para essa resistência no estado do Piauí de agora em diante. Ótimo, vocês colocaram algumas questões, o Judson estava falando ali de que ninguém está entregando a vida de bandeja ao território, à comunidade, e você agora traz essas ideias, experiências de resistência que você já viu e está vendo acontecer. E eu acho que é uma das coisas que aqui nessa conversa já começa a ficar claro, que é o empoderamento das comunidades e dos territórios. Existem territórios como esse que você contou agora, território de Contente, que já viveu a experiência. Arthur Passos, lá na região de Floriano, também já viveu várias experiências, continua lá o conflito, e os outros territórios estão se mobilizando. Acho que isso precisa ser do conhecimento de todo o estado do Piauí, de que o projeto, da forma que chega, limpo e cru, ele não se instala, não tem como. Um outro elemento que depois, daqui a pouco, vamos voltar a ele, é a responsabilidade do Estado nessa história toda como primeiro responsável do bem-estar social da população. Não estou aqui com romantismos acreditando que isso aconteça do nada, mas é só para a gente lembrar que é um papel institucional e constitucional do Estado nos casos de conflito em que a população está ameaçada. Nós vamos ver 2 vídeos, e depois dos vídeos, aí eu vou trazer a questão que eu estava falando agora há pouco. Josimar, a gente pode colocar os 2 juntos? Eu tinha pensado separados, mas a gente vai colocar um seguido do outro, tá bom? À vontade. Eu sou a Sandacleia Modesto, da comunidade Lagoa do Ovo, no município de Curral Novo do Piauí. Atualmente a gente é impactada por 3 grandes projetos. A Transnordestina, uma área de mineração e também de energias renováveis, eólica, e tem a proposta para uma solar. E é uma luta que a gente vem enfrentando desde 2007, quando iniciou as primeiras pesquisas. Então, assim, a gente já tem vivido momentos muito difíceis, tensos, nas nossas comunidades, devido à pressão das empresas. A Transnordestina, ela é uma ferida aberta, que ela não cicatriza, passou dentro das nossas propriedades, não indenizou e partiu as terras no meio. De um lado está a água, do outro está o pasto, e trouxe muito sofrimento para as famílias. E a mineração, ela ainda está na fase de pesquisa, mas a gente já tem notícia de que já tem licenciamento para exploração. E assim, a gente não tem de certeza se a gente vai ter que sair de nossas terras. A gente tem consciência dos impactos, mas a empresa, ela nunca chegou para a gente e foi franca e real com a gente de que a gente vai ter que sair de nossas terras, né? Então, assim, é onde a gente nasceu, cresceu, constituiu famílias, e nossas terras hoje elas não têm preço.
elas têm valor, elas têm mais do que valor financeiro, elas têm um valor sentimental, que dinheiro não compra. E os parques dessas energias, elas vêm afetando muito as famílias com barulho, a poluição visual, e assim, e cada dia mais crescendo. E a gente se sente só, muitas vezes, por parte dos poderes administrativos municipais, estaduais, porque não nos defende, né? É uma luta mais que comunitária, junto com as organizações sociais. Boa noite, Deablando Pires, boa noite, Judson, boa noite, Renzo, e a todos os telespectadores do programa Tempo de Cuidar. Sou Salvador Viana, sou natural do território quilombola Lagoas, faço parte da coordenação estadual do Mano Piauí, sou filósofo. Venho aqui dizer não à mineração em nosso território, porque a mineração é um projeto que avança sobre os territórios, que vai devastar o modo de vida tradicional do povo, contaminando nossas águas, nossas terras, nossa prática tradicional de plantar. A mineração vai trazer impactos tremendos para o nosso modo de vida, colocando em xeque a agricultura familiar que devemos defender a fio a cabo, porque é com ela que produzimos nossos alimentos. Pode também colocar em xeque toda a segurança hídrica do território da Serra da Capivara, porque, como vocês sabem, o pó da mineração, os rejeitos da mineração, quando vir uma grande chuva, uma grande enchente, todos esse pó e essa poeira vai para a barragem Petrônio Portela, que é a barragem da Onça, podendo colocar em xeque toda a segurança hídrica do nosso município. E, além do mais, polui os lençóis freáticos, as fendas d'água que as pessoas usam para abrir seus poços turbular. A poeira vai encher as telhas do povo, contaminando as cisternas, que é uma das grandes políticas públicas alcançadas pelo povo do semiárido. Devemos dizer não à mineração, porque é um projeto de morte, que só serve para alimentar o ódio entre o poder e o povo. Devemos dizer não à mineração, porque é nossa forma tradicional de viver que nos identifica como um povo tradicional. Não à mineração em nosso território quilombola Lagoas. Olha só, tivemos aí a Sandecleia, que é lá de Curral Novo, no Piauí, e o Salvador Viana, que é do território quilombola Lagoas, região de São Raimundo Nonato. Vocês comentem os vídeos como acharem melhor, eu só vou acrescentar uma questão. Nessa história toda, o Estado, e aí sem romantismos, deveria ser o responsável por proteger a população ou criar uma relação que garantisse a qualidade de vida da população. Não é o que se vê nas experiências já acontecidas, o que já foi constatado. É possível ainda que algum território possa sonhar que as compensações de um projeto como esse lhes garanta a qualidade de vida? Vamos começar com o Judson? Lembrando, primeiro dizer que eu tive a satisfação, né, de conhecer a Sandecleia lá no primeiro fórum sobre mineração e impactos ambientais que ocorreu na Universidade Federal do Piauí, creio que em 2019, né? Então o pessoal colocou a situação de Curral Novo, Curral Novo, Simões Paulistana, junto com o território Serra da Capivara ali, mostra uma síntese daquilo que se propõe para o Estado, né? Porque é o projeto da mineração, mas a mineração que requer um trilho e a mineração que necessita, em princípio, que tem energia, né? Então, tudo isso chegando no território ali para que funcione esse projeto, né? E o Salvador também, grande parceiro, né, mobilizador, também atenta a essa questão e dando um recado, né? Bom, Hildebrando, a gente tem um cenário, né? Um cenário que é extremamente complexo, né? Voltando, eu quero ficar nessa fala aqui um pouquinho da Sandecleia, né?
a gente tem esse cenário, né, de que a mineração vai chegando, a população no território não sabe em que par anda, né, em que etapa ela se encontra, e a Assembleia diz, mas está licenciando, né, a gente está sabendo que está licenciando, e as coisas, elas acabam acontecendo, a revelia, ela acaba acontecendo a revelia da comunidade, né? Ela acaba acontecendo a revelia da comunidade. E aí, eu vou fazer o link com o que o Renzo, a pergunta que você tinha feito para o Renzo, mas colocar aqui, né, assim, outras estratégias, né? Primeiro, né, que, assim, quando a gente diz que o território ele não está sendo entregue de bandeja, primeiro é porque as comunidades foram as primeiras que saíram em defesa dos seus territórios, né? Quem identificou mineração lá no território Lagoas foram os moradores do Lagoas. E isso vai sendo provocado, vão chegando os parceiros, isso vai agregando, né? E tem outras experiências, né, lembrando, Caritas, CPT, né, fazendo o intercâmbio entre as comunidades lá de Curral Novo, as comunidades São Raimundo, o grito do semiárido, né? Isso para que seja colocado também, que é aquela história, apesar dos processos estarem acontecendo à revelia e sem chegar com a informação de forma justa, as comunidades, elas têm suas redes, né? E o que a gente tem que também, nesse processo aí, de quais são as estratégias, é de fortalecer, né, Eduardo? Aquela menção do Renzo falar dos territórios livres de mineração, né? A necessidade dos territórios livres de mineração. Por que territórios livres de mineração? Deu uma rodeio, Eduardo, mas para chegar na sua pergunta, né? Se a gente for pegar o que fica de compensação para essas comunidades, né? A gente iria lá para Minas Gerais, que tem mineração desde o período colonial, né? E mineração, a região de Minas Gerais, ela seria uma Suíça, né? Colocando em termos de desenvolvimento, né? De recurso. E o que a gente viu acontecer em Minas Gerais? A socialização da barbárie, né? A socialização da tragédia, da morte, né? Então, isso sempre é colocado, né? Isso sempre é colocado. Só vai haver um projeto novo. Aí, geralmente, caminha, Edelbrando, na geografia, né? A gente chama de ideologias geográficas. Isso sempre caminha com um discurso. Esse discurso, muitas vezes, ele é de negação daquilo que é do outro. Então, quando você pega aí a rima dessas empresas, você olha lá e pega o discurso do próprio Estado, você vai lá e diz, lá é pobre, lá não chove, lá tem seca, né? E depois, aí usa todo esse arcabouço aí que é natural, natureza, para justificar a chegada disso que vem de fora, né? Dizendo, mas vai gerar emprego, vai gerar imposto, vai gerar isso, vai gerar aquilo, e aí apela de novo para a natureza. Agora dizendo, não, mas o Piauí é extremamente rico, por exemplo, né, falando de Piauí, o Piauí é extremamente rico em recursos naturais, então a gente vai sair dessa situação aí de pobreza, de falta de emprego a partir desses empreendimentos. Ocorre, Dobrando, que as comunidades, muitas vezes, elas não são escutadas, né? Elas não são ouvidas, né? Chega um empreendedor, né? Um empresário, que tem ali um consórcio de empresários dentro de uma sociedade anônima, que tem empresário que é uruguaio, tem empresário que é americano, entendeu? E esse pessoal nos seus gabinetes, em outros lugares, chega e diz, a solução para essa região é isso daqui. E eles não levam em consideração se o pessoal lá de Curral Novo quer isso daí. É isso que eles esperam para a sua vida. Tá entendendo assim? Ou eles têm formas próprias de viver, de existir no mundo, e eles esperam, sim, com o amparo do Estado, ter a garantia do seu modo tradicional de viver, e aqui ninguém está falando em comunidades estanques, em tempo histórico congelado, não se trata disso, mas de diálogos que sejam feitos com os anseios daqueles que são locais,
né? Então, Debrando, quando chega com essa história, vai ter compensação financeira, né? Vai ter compensação financeira que justifique ou que explique isso daí, muitas vezes isso é pensado pelo gestor público municipal, é pensado pelo gestor estadual, né? É pensado lá na União, pensar, com imposto, com dinheiro a gente pode fazer outra coisa, né? Mas assim, e o direito de ser escutado? Renzo mencionou a convenção, né, Renzo, da 8169, e o direito de ser escutado e dizer, tá, quer fazer mineração? A sociedade, da forma como ela é posta, não vive sem mineração, mas em cima do meu território, não. Né? Assim, se vai aumentar um pouco o custo do empreendimento, é uma coisa que você vai ter que equacionar, mas você não vai poder cortar a minha propriedade com o trilho da Transnordestina. Você rachou a minha vida, você rachou a vida dos meus antepassados, entendeu? Então, tipo assim, isso é um modelo. Na academia a gente diz assim, isso é um modelo colonial, sabe? Isso é um modelo, mas isso é um modelo soberbo, né? De soberba, todo mundo entende, né? É um modelo que diz assim, só, aquilo que eu penso no meu gabinete é o melhor para você. Entendeu, Debrando? Então, respondendo isso, né? A compensação, a gente tem que perguntar lá para a Sandecléia, compensa? Né? Assim, a gente tem que perguntar para a comunidade Lagoas, compensa? Né? Acho que não. Não é para o gestor, não é. Minha casa vai ser tirada do lugar, o meu pulmão vai respirar a poeira da mineração, né? A minha comunidade ela vai ser retirada do local. Então, tipo, um gestor sentado no seu gabinete, né, atender a necessidade do empresário e dizer, tá bom, tá licenciado, e compensa, né? Então, tipo, compensa para quem? Acho que é outra pergunta, entendeu, Debrando? Compensa para quem, né? Ok, obrigado, Judson. À vontade, Renzo, para comentar. Certo. Eu queria pedir à produção, por gentileza, que colocasse o mapa de potencialidades do Piauí. Bom, gente, esse mapa de potencialidades, ele foi elaborado pela Secretaria de Planejamento do Estado. Ele é um mapa que, desde o início da década, ele ilustra o que se entende como potenciais econômicos, potenciais de desenvolvimento do Estado. A gente está vivendo um ciclo, como bem o Judson explicou, de que o Piauí, ele passou pelo ciclo do gado, ele passou pelo ciclo do algodão, da maniçoba, muito presente aí no território da Serra da Capivara, e atualmente ele passa num ciclo de commodities. Então, é mineração, é gado, é soja, agora é energia, que é a energia que está sendo produzida aqui, supostamente renovável, de matriz solar e matriz eólica, a grande parte ela está sendo vendida para os estados vizinhos, né? Ela integra a matriz energética nacional não para o Piauí, mas para estados vizinhos. Se vocês verem a parte roxa e a parte amarelo-areia, esverdeado, amarelo-areia, na curva do estado, vocês vão ver Curral Novo, vocês vão ver São Raimundo Nonato em torno. E Piripiri está na parte verde. Se vocês procurarem esse mapa na internet e verem zoom, vocês vão ver que nessa área tem um caldeirãozinho com rodas que indica mineração. Só que, minha gente, que da mesma forma a gente precisa conhecer a nossa casa, saber as goteiras que nossa casa tem para evitar uma chuva que estrague nossos móveis, a gente tem que conhecer o nosso estado, o mapa do nosso estado e saber o que está acontecendo. Se a gente pudesse atualizar nosso estado, esse mapa hoje, a gente veria que esses caldeirãozinhos, eles estão subindo da parte amarelo-areia e da parte roxa, né, que é o território Serra da Capivara e o território Vale do Sambito, do Rio Guaribas e do Rio Sambito, eles estão subindo para o território verde,
que é a área de Piripiri, Carnaubais, se eu não me engano. Da mesma forma que a soja está saindo dessa parte laranja e azul e está indo para, que é a parte do território Gurgueia e a parte de Gilgués, e está indo para o território Entre Rios, né, para a Prata do Piauí, para a Regeneração. Então, a partir do momento que você atualiza esse mapa, você consegue ver as movimentações. Vocês vão ver que tem dois riscos aí, um indo para rumo a Pernambuco, que é a Transnordestina, e outro que é um projeto que é a rodovia Norte-Sul, que ela parte aqui de Cristalândia e vai até Parnaíba. Bom, e aí eu retomo uma fala, nesses dias eu estava em São Raimundo Nonato, em assentamentos de reforma agrária, no corredor ecológico, e eu queria retomar a fala de uma pessoa que eu não vou revelar o nome pelo sigilo da fonte, né, o sigilo científico, que é muito interessante. Ela chegou para mim e disse: Renzio, aqui, para eles... Pode retirar a imagem, por favor. Renzio, aqui, para eles começarem a exploração, eles iam precisar de 3 coisas. A propriedade, que no caso era a propriedade de terra, e teve pessoas que venderam terra lá. O conhecimento, que é saber onde é que estava o minério, e saber quem são as pessoas que exploram o território, e a logística. Renzio, a Transnordestina, ela está aí. Me diz quanto tempo, Renzio, que essa mineração poderá acontecer. Essa pessoa é uma pessoa moradora de São Raimundo Nonato, nasceu e se criou nessas terras, fez alguns serviços para essa mineradora. E aí, nessa mesma conversa, eu perguntei: fulano, se você quisesse, se você recebesse a proposta, você trabalharia na mineração de novo? Deus me livre, Ríncio. Por quê? Porque não tem graça, não. Eles não ficham ninguém, não assinam CLT de ninguém, não traz vantagem nenhuma aqui para a gente. A gente mostra as coisas para eles, eles não dizem nem para que guardam para si os segredos, não dão satisfação para a gente do que é que vai ser feito ali, e vai destruir esse riacho aí que você está vendo aí no fundo, o riacho que passa pelo Morro do Mel, passa pelo Morro do Soim, é uma área de borda de uma unidade de conservação, que é o corredor ecológico. Então, assim, minha gente, se a gente for pegar esse panorama local e jogar com o panorama nacional, que em 2017 teve uma alteração da forma como você divide o dinheiro, resultado da mineração, você faz a conta e vê que não dá para cobrir o serviço de saúde, o serviço de assistência social, né? Aliás, perdão, não são serviços, são direitos, né? Um atendimento de saúde, o atendimento de assistência social, estradas, portos, escolas, porque em 2017, esse dinheiro, ele era taxado só sobre as operações, só sobre a venda do minério bruto. Você sabe que o que vale mais? Um minério de lítio ou uma bateria de lítio de um iPhone? A bateria de lítio. Por quê? Porque teve todo o trabalho intelectual e o trabalho manual para você produzir a bateria. E aí, quem ganha? Quem fez a bateria. Mas o rombo na terra, o desmatamento, vai ser no país daquela pessoa que fez a bateria? Não. Vai ser no local da mina. E possivelmente, quando você se tratar de ferro, quando você tratar de manganês, quando tratar de quartzo, de mármore, o local da mina vai ser São Raimundo Nonato, vai ser Fartura, vai ser Bonfim, do Piauí, São Brás, de Seu Arco Verde, vai ser Simões, vai ser o Curral Novo, do Piauí, vai ser Paulistana, vai ser Ribeiro Gonçalves.
E aí, mesmo quando a gente trata de comunidades tradicionais, mesmo aquelas que não têm uma titulação, um território titulado, elas podem se valer da Constituição, podem se valer da Convenção 69, das normativas internas do Ministério Público, que é o fiscal do meio ambiente, né, fiscal da natureza, e da Defensoria Pública, que é o defensor nato de direitos humanos, institucionalmente, fora as assessorias, para você fazer essa defesa. Só que com esse projeto de lei que comentei mais cedo, ele flexibiliza tudo isso, vai permitir, né, que o autolicenciamento dado pela própria empresa possa avançar em cima de quilombos não titulados, de terra indígena não titulada. E aí, se você tem uma área titulada e nas bordas, que deveria ser uma área de transição que precisa ser protegida também não está titulada, você termina por tabela afetando esses indígenas, esses quilombolas. Por exemplo, se tiver uma mineração nesse território que titular em queimada nova nos indígenas, ou então qualquer uma eólica, uma energia solar, o território titulado vai ser afetado. A gente vai para o Quilombo Lagoas. Quilombo Lagoas ainda está em processo de titulação. Se a legislação nova vinga, o território Lagoas está em risco 2 vezes. Primeiro, porque vai ter uns impactos diretos. Segundo, porque a legislação pátria e o sistema administrativo não vai ter como socorrer ele. Porque se passar o não licenciamento, o próprio município de São Raimundo Nonato e a mineradora podem acordar sobre esse licenciamento. E pode passar sobre esse território quilombola, e ele não vai poder ter como se socorrer em legislação ambiental. Se vingar esse questionamento na Convenção 69, também poderá não se socorrer na Convenção 69. E pensemos nas quebradeiras de coco-babaçu, nos agricultores e agricultoras tradicionais lá da região de Curral Novo. Então, assim, os impactos, se a gente considera a conjuntura política, a conjuntura estatal, a conjuntura econômica, são vários. E na fala de uma pessoa que já trabalhou na mineração, já viu como é de perto na fase de pesquisa, porque é isso, gente, não precisa estar o buraco aberto e o galpão levantado para dizer que pronto, começou a mineração. Mineração começa quando chegam pessoas estranhas no território e começam a abrir variantes, sem explicar a ninguém, pagar uma diária um pouco acima do preço para colocar mapa de GPS, abrem poços e pegam amostras de terra e não explicam, não dão satisfação de ninguém, abordam algumas pessoas da comunidade para vender terras, fecham o curso d'água, isso aí já é mineração. E já é realidade para além do território Lagoas, para além do de Curral Novo, Simões, pode ser uma realidade já em Periperi, pode ser realidade para os indígenas Gamela, em Ribeiro Gonçalves, Gilboés, pode ser realidade até no corredor ecológico que a gente acha que está protegido pelo mesmo governo federal que é o gestor da Agência Nacional de Mineração e que dá essas autorizações. Pelo mesmo governo estadual que tem uma sede da SEMAI em Teresina, que um agricultor, para pedir uma licença, tem que ir a Teresina, tirar essa licença, e para empresas anda super rápido. Então, a gente, como disse o Judson, a gente tem que se atentar a isso para poder saber se mover tanto institucionalmente como extra-institucionalmente. Muito obrigado, Renzi. Olha, esse detalhamento que vocês fizeram agora nessa última intervenção, fantástico, para ajudar a compreender o processo, ajudar a compreender fatos que já estão acontecendo nas comunidades, nos territórios. Você está no programa Tempo de Cuidar, TV na Estante, do Instituto Ubiqua, em parceria com a Caritas Brasileira Regional do Piauí.
Estamos discutindo hoje o avanço da mineração nos territórios tradicionais e assentamentos do estado do Piauí. Até aqui está muito claro alguns pontos constatados no cotidiano dos territórios impactados, aqui ou em outro estado do Brasil. Primeiro, de que a compensação do grande projeto econômico para a comunidade não compensa. A outra questão é: nenhum território se entrega de bandeja, todo território se organiza e reage à experiência que vimos. E essa última do Renzo, que eu anotei com grande concentração, de a mineração começa quando aparecem pessoas desconhecidas nas comunidades, que gera medo, sobressalto, instabilidade, insegurança, e quando o Estado e a própria empresa não chegam com informação oficial sobre o projeto, que seria a primeira responsabilidade do Estado. Renzo e Judson, a conversa continua agora no campo da esperança. A expectativa, vocês até já comentaram as formas de reação que já se vê, que já se viu e que está em andamento em vários territórios por aí. Mas vamos fazer da seguinte forma: nós vamos para o último bloco. Eu vou pedir ao Josimar para trazer os comentários, perguntas, o que temos no chat, e depois vamos, na fala de vocês do último bloco, tentar uma concentração nesse campo do que é possível. Nós começamos o programa dizendo que existe um processo de flexibilização dos trâmites do licenciamento, das normativas do licenciamento, essa possibilidade do país se reposicionar ou não em relação à Convenção 169 da OIT, que é o que tem garantido a preservação, a proteção das comunidades, mas ainda, já que isso ainda não aconteceu, em que isso favorece a organização dos grupos, como é que politicamente os grupos podem também reagir. Vocês comentem à vontade os comentários que o Josimar vai trazer, mas que foquem nisso na sua última fala do último bloco. Obrigado. Josimar? Ok, boa noite, Delbrando, boa noite, Judson, boa noite, Renzo, boa noite a você que está assistindo através da TV na Estante o programa Tempo de Cuidar. Bom, vamos para nossos comentários, tem muitos comentários, viu? E perguntas também. A gente manda boa noite, quem está mandando boa noite é a Ana Borges, Francineide, a Maiara, a Lívia, o Bruno, a Fabiana, o Araújo, e também o Justino, mandando boa noite aí para todos lá do Pará, e o Justino mandando um abraço aí, um alô, deixa eu botar aqui na tela para vocês verem, mandando boa noite para o Idelbrando, o Renzo e também o Judson. E aí tem aqui o Maxi ou é Magi? Ele fala de Maxim, né? Ele fala de Portugal e do projeto. Me ajude, viu? Se esse termo é Kipá. Kipá, é o projeto Kipá. E parabéns pela parceria da TV, o Bico e Cartas e Brasileiros. Saudações ao professor Judson. Deixa eu ver quem mais comentário aqui. São muitas. Deixa eu ver aqui, tem um aqui. Zezé, boa noite. A luta pela preservação da vida deve ser constante. Picos, Piauí, né? Ela está mandando aqui um comentário. O José, tem mais um comentário aqui do José da Cruz. As comunidades tradicionais têm seu território regularizado para exigir seus direitos? Uma pergunta, né? As comunidades tradicionais têm seu território regularizado para exigir seus direitos? Essa é a primeira pergunta. Tem mais duas, se eu não me engano, aqui. Agora mais um comentário, mais uma pergunta. O José Júnior pergunta: há comunidades tradicionais indígenas e ou quilombolas impactadas? Tem aqui um comentário por Renzo. Deixa eu ver aqui, a Fabiana. Renzo, lamentavelmente a empresa de mineração voltou a trabalhar na nossa região de Curral Novo, Piauí. E mais comentários aqui dos nossos internautas. A Fabiana diz: infelizmente eles chegam e nem sequer dão informações para a comunidade do que e de fato vai acontecer. O Gregório também comenta, tem mais um comentário. Muito boa essa reflexão que o Renzo está abordando em relação a gente agir antes que a boiada passe. Olha aí. Deixa eu ver mais comentários. Justino tem um comentário aqui interessante.
Lutar por outro modelo de mineração. A mineração, como está implantada, é violadora de direitos humanos, trabalhistas, sociais, impactos ambientais terríveis, é uma tomada constante de territórios, e etc. Tem mais um aqui, um internauta, tem aqui uma sigla, né, mas a mineração é um câncer que se instalou no Brasil, e agora mais perto do povo da Caatinga. Tem também mais uma sigla aqui, viu, Bruno? Vamos lá. Injustiça fiscal ou justiça fiscal? Bom, vamos. A extinção da Lei Kant, dependência mineral, criar modelos alternativos de desenvolvimento. Eu acho que o Judson já entendeu, né? Tem também aqui mais um comentário do repórter Caatingueiro. Infelizmente, é um modelo que hoje também ameaça as comunidades tradicionais de fundo de pastos na Bahia. Se eu não me engano, é o Teones, lá da Bahia, que está mandando aqui o comentário. Deixa eu ver mais gente participando. O mesmo comentou aqui, os donos das mineradoras residem nos países europeus, Canadá e Estados Unidos. Na China, o hemisfério sul é somente uma forma de manter suas riquezas e economias dos países aos quais pertencem. Eu vou deixar uma pergunta aqui, Davan, para fechar. Se eu não me engano, foi a... Deixa eu ver aqui, tem um comentário aqui. Mesmo, aqui tem uma pergunta embaixo, de Olivo Matos, deve ser Oliveira Matos, eu imagino, o Olivo. Bom, vamos lá, mas tem uma pergunta logo abaixo dela aí. Deixa eu ver, agora, tá aqui, né? O Piauí é o maior... Deixa eu botar aqui na tela para vocês. Pronto. O Piauí é o maior produtor de mel no semiárido. Como manter esse modelo de economia com a devastação do meio ambiente, do ambiente natural? Então, Bruno, também está aí, os comentários, tem muita gente participando, a gente agradece a todos os internautas, e a programação da TV Nestante continua, né, Brando? Continua, nós temos toda segunda-feira às 16 horas o programa Construindo Soluções, ou Compartilhe Soluções, que é o slogan do Instituto Ubíqua, aí sempre com a nossa jornalista, sempre construindo, com a Graciele Barroso. Quarta-feira, às 5 da tarde, o programa Papiro, com a Eulália Teixeira. À noite estamos nós, aqui às 19 horas. Na quinta-feira, o Chá das 5, é um programa da Academia Piauiense de Letras, com o Zósimo Tavares e Eulália Teixeira. E à noite, o Nestantim, que é um programa produzido e apresentado por jovens egressos das capacitações do Instituto Ubíqua. Toda essa programação da TV Nestante fica disponível no YouTube Nestante, à sua disposição, tá certo? O nosso aqui, logo depois da conversa, já está disponível. Bom, então você não vai perder nada. Se você não assistiu o início do programa, mas não assistiu a abertura, fique tranquilo, vai ficar disponível no canal, e aí você assiste de manhã, de tarde, à noite, e compartilha para quem você quiser. Aliás, e também tem um assunto muito importante, Brando, que é a questão do like, né? Quanto mais a pessoa fizer o like... mais a gente se espalha pela internet, né, Jasmine? Então, são assuntos e temas importantes e de grande relevância, que é importante que compartilhe e divulgue muito mais. Então, Brando, até quarta-feira no programa Tempo de Cuidar. Um abraço a todos. Qualquer coisa, aliás, tem outro detalhe. A pessoa que mandou uma pergunta, você pode continuar a fazer pergunta, porque é esse caso, no final do programa, a gente não colocar na tela, os nossos convidados podem responder lá no chat. Tá bom? Um abraço e até a próxima quarta-feira. Muito obrigado, Josimar, pela colaboração e presença aqui no nosso programa. Bom, gente, é isso. Nós vamos para o último bloco. Vamos tentar, eu gostaria muito que vocês tratassem da experiência que vocês conhecem, das experiências que vocês conhecem, e o que é que os territórios podem lançar mão de organização. Já trataram um pouco disso, eu só queria um pouco mais de reforço nesse aspecto da reação dos territórios. Judson? Pode ser. Lembrando, para a gente chegar nesse fortalecimento, tentando ser bem breve, né, tiveram muitas perguntas provocativas, né? À vontade. Muito boas, né? Isso. O Justino, por exemplo, mencionou a questão da Lei Candir, né, da minério-dependência, né? Então, isso se linka diretamente com aquela pergunta que você fez, compensa, né? Por exemplo, a gente tem no Brasil a Lei Candir isenta de pagamento de ICMS os empreendimentos de mineração, certo?
Então, por exemplo, se você for lá no Diário Oficial do Estado do Piauí, você vê que a Piauí Níquel nem produz e ela já tem isenção de 20 anos, prorrogado depois por mais 15, depois prorrogado por mais 10, sendo que o tempo útil da mina nem dura isso, certo? Então, tipo assim, os caras têm isenção de ICMS por praticamente toda a vida útil da mina. Aí, de novo, para a fala do nosso amigo Justino, né? Minério dependência. Minério dependência é uma categoria que vários pesquisadores, né, trabalham com ela, mas ressalta o professor Tádzio, né? Mostra o seguinte, locais que têm a sua economia totalmente vinculada às commodities, sobretudo a mineral, quando a mina fecha e que ela vai embora, a situação entra em colapso, né? Entra em colapso. E aí, eu vou sair da mineração e vou usar outras sandices piauienses de desenvolvimento, né? Pega casos concretos, né, para a gente sair das abstrações. Município de Fronteiras do Piauí, né, com a mineração lá do calcário para fazer cimento, coloca uma empresa, já foi o local do Piauí que mais arrecadou imposto, que tinha maior PIB per capita, simplesmente fechou, foi embora, e você vai lá no site da Assembleia Legislativa e você vê um monte de deputado que era entusiasta do projeto, dizendo, e aí? Né? Não ficou nada, ficou só débito, despediu todo mundo, entendeu? Então, esse mega empreendimento que não dialoga, aí indo lá, alguém falou do Piauí como um grande apicultor, né? A apicultura é o que deixa dinheiro para a agricultura familiar em grande parte do semiárido, né? Caprinocultura, entendeu? Então, você tem propostas de mineração a seco, como a de São Raimundo Nonato, ali em torno, SRN. Como é que você tem mel orgânico com uma nuvem de poeira acabando com tudo? Né? Que certificação orgânica é essa que você vai ter se tem uma cava ali a céu aberto, jogando poeira em todo mundo? Olha o caso de Angico dos Dias, né? Vê a poeira, o mar de poeira que é cotidiano aquilo ali. Como é que você tem certificação orgânica de mel numa situação como essa? Entendeu, né? É tipo assim... Como é que os municípios de interior que se digladiam aí para ganhar selo de ICMS ecológico vão ganhar selo de ICMS ecológico com essas coisas, né? Então, fica para a gente problematizar. E aí, para a gente chegar na esperança, eu reforço uma outra coisa. Antes da esperança, a gente tem que deixar claro, a boiada está passando na perspectiva federal, né? Mas uma parte do rebanho já está lá na frente. E no Piauí, pessoal, a boiada já passou, certo? Já passou, porque a gente tem, quando o Salles, lá naquela reunião ministerial lá, que vazou, disse que a gente tinha que aproveitar a Covid para ir passando, né, ali os instrumentos normativos, ele já vinha fazendo isso. E, na verdade, o Estado brasileiro, a União já vem fazendo isso, né? Então... É o programa de parceria de investimentos, né, que flexibiliza um monte de coisa, acelera a área de disponibilidade para mineração, certo? É o projeto do Paulo Guedes, né, da liberdade econômica, né, projeto 13.874 de 2020. E aí, pessoal, dentro do Estado, já pegando carona nesses instrumentos normativos, a gente tem as resoluções da SEMAR, né, as resoluções da SEMAR. E aí eu estou falando disso porque alguém perguntou, saiu a pergunta, disse assim, as comunidades territoriais vão ser impactadas, né? O Renzi falou, né, se passar o licenciamento lá na esfera federal, pode colocar em risco os territórios quilombolas, mas a gente já tem isso internamente, né? Dentro do licenciamento, você tem aquilo que é licenciado por município, aquilo que é licenciado por Estado, aquilo que é licenciado pelo órgão federal, né? IBAMA, CMBio e tal. Entre aquilo que que é licenciado dentro do Estado, tá alguns tipos de mineração, que eles colocam lá em subclasses. E aí, pessoal, tem os ordenamentos jurídicos, a resolução CONSEMA 33, anotei em algum lugar, Resolução CONSEMA 33 de 2019, se não me falha a memória, Instrução Normativa 07, Delbrando, de 2021. E eles colocam lá que no licenciamento, isso também acontece no âmbito federal, mas no Piauí, por exemplo, para licenciar, né, tem os órgãos acessórios do licenciamento, né? Então, tipo, tem que passar pelo INTERP, tem que passar pelo IFAM, tem que passar
aí na esfera federal, pela CEAP-MAPA, e tem que passar por órgãos gestores de unidades de conservação. E sabe o que a Instrução Normativa 07 faz no Piauí, Delbrando? Ela estabelece prazo. Então, ela diz o seguinte, o INTERP, você vai licenciar uma área ali de cultivo agrícola e tal, tem que ter a regularização fundiária do INTERP. Mas, pegando carona lá na lei federal, né, de agilidade ali, né, de liberdade econômica, ela diz o seguinte, o empreendedor ele não pode ser punido pela demora do órgão. Então, tem 30 dias. Tem 30 dias. Se o órgão não corresponder ao anseio do empreendedor, o licenciamento ele vai seguir. Então, por exemplo, a licença prévia, ela vai ser liberada. Para mineração, como as de ferro, as de níquel, eles estabelecem 90 dias. Né? Tipo assim, só foi para o IFAM, foi para o ITERP, entendeu? Foi para o ITERP, foi para o IFAM, aí só tem 90 dias. É área quilombola, é área indígena, IFAM, tem aí alguma coisa a ser salvaguardado aí do patrimônio material. Se eles não responderem, dentro de 90 dias, o licenciamento ele pode acontecer e a licença prévia ser emitida. Então, a boiada, ela já passou, a guerra ambiental, ela já está em voga. Passar a boiada na esfera federal com a lei do licenciamento, ela só decreta. E aí vamos lá para as resistências. Né? Que é isso, ó. Se essa lei maior, ela passa, então você tem uma cadeia de ordenamento jurídico. O Renzo é do direito e talvez possa me ajudar melhor nisso. Mas, tipo assim, uma lei estadual não pode suplantar uma lei federal, né? Então, se você coloca a coisa ali toda afinada e alinhada, então você não tem problema. E qual é uma das estratégias? A gente tem que, quando eu falei lá no começo, a gente tem que estudar, a gente tem que se inteirar desses negócios. A litigância, aprendi isso lendo os seus amigos, Renzo, né? Lendo a Ceci, lendo, né? O que foi feito, por exemplo, lá em Paulistana, né? A litigância jurídica, né? O que há aqui que está errado, né? O que há aqui que atropelou, isso é constitucional ou isso não é constitucional? Entendeu, né? Então, a gente se fortalecer dentro dessas esferas, né? Dentro dessas esferas e propor, né? Assim, desde instrumentos de litigância, né? E aí, Delbrando, me preocupa muito coisa, né? Como os territórios não ser titulados, eu estava vasculhando e, de repente, eu encontrei, por exemplo, o processo do território Lagoas está no ITERP. Não sei nem se a Associação Quilombola foi que pediu, foi que enviou, mas está lá. Entendeu? Tá lá no ITERP. O cara acha mexendo no sistema eletrônico, né? Então tá lá, certo? Com publicação em diário oficial, né? Com um monte de coisa acontecendo. Então eu digo assim, não entendi, né? Assim, eu disse, que bom, e que titule logo. Então vamos lá, qual a resistência? É brigar mesmo, fortalecer as lutas que já acontecem, né? Ninguém tá inventando roda e nem é novo. É tipo assim, a luta pela titulação, ela é urgente, ela é para ontem, né? Ela é para já, certo? Então a gente tem que bater nessa tecla, né? Se tem lei do Piauí de 2019, se tem lei de 2015 para fazer regularização fundiária, a bem da verdade provocada pelo Banco Mundial, né? A partir daquele projeto lá, Pilares Econômicos do Desenvolvimento, né? Então, tipo assim, é obrigado a reconhecer, o Brasil é signatário da OIT, então, tipo assim, enquanto ainda não caiu, vamos brigar, né? Reconheça, titula, certo? Titula, tem que titular, né? Então, acho que é uma das estratégias que a gente não pode perder do horizonte, né? E aí vem outras, né? Além de brigar pela titulação, Delbrando, há uma briga nacional, certo? Essa briga nacional, ela vem em vários campos, tem o MAB, né? Mas tem o MAN, né? O Movimento da Soberania Popular da Mineração, que vem colocando, né? Só, nós lutamos pelo direito de áreas livres de mineração, né? Assim, se a mineração ela não vai parar 100%, mas respeita o território quilombola, né? Respeita o território quilombola, e não vamos fazer uso, né? Do subterfúgio, né? De outra coisa e tal para colocar, né? E isso a gente tem que problematizar, né? Tem que problematizar, tem que, só áreas livres de mineração.
entendeu? Acho que a gente tem que tocar nesse assunto, né? Ele é muito tenso e precisa estar ali dentro do cotidiano da discussão, certo? Dentro do cotidiano da discussão, né? E por fim, Delbrando, né? De novo a gente tá atento, né? A mineração, pessoal, a mineração, ela é a menina dos olhos, né? A menina dos olhos de gestores municipais, gestores estaduais e gestor federal, né? Vamos colocar no plural, gestores, né? E isso, obviamente, que na nossa conjuntura histórica, né? Ela se recrudesce. Ela se recrudesce. Você tem garimpeiro atacando os mundurucus. Isso está todo dia, a gente liga o jornal e vê que a violência ela aumentou. Entendeu? A violência aumentou. Então, tem garimpeiro se sentindo autorizado a praticar violência. Né? Então, tipo assim, ela se dá nessa conjuntura histórica de governo federal que a gente tem, mas ela também se dá dentro de consórcio Nordeste, né? O consórcio Nordeste coloca lá que eles têm que fortalecer parcerias para avançar na mineração, as mineração sustentável, isso e tal, mas está lá também, né? Ela se fortalece no nosso estado, entendeu? Então, é independente, assim, do campo progressista, né? Ao campo da direita, da extrema-direita, entendeu? A mineração, ela tá com diferença de nuances, certo? Faz o discurso mesmo de que não titula o quilombola. Não vai ter um palmo de terra para indígena, né? Aqui, entendeu? Né? E os outros vão no tensionamento. Vão em disputa, entendeu? Vão em disputa. Vai na pressão, né? Vai cedendo, né? E a gente tem que aí tem que fazer a correlação de força, né? Tem que fazer a correlação de força, entendeu? E redes, né? Para finalizar, né? Para passar por Renzo aí, redes, né? Além da gente estar nessa perspectiva, né? De ter que lutar por áreas livres de mineração, né? Fortalecer luta pela titulação, a gente tem que fortalecer redes, né? Fortalecer redes do território da Serra da Capivara com Piripiri, fortalecer Piripiri com Simões e Paulistana. Curral Novo, é isso. Curral Novo, entendeu? Né? Então, acho que esse também é um caminho, né? Que a gente tem que procurar e acessar, certo? E que as comunidades já fazem, né? Já fazem, mas intensificar. Obrigado, Judson. Acho que mais um elemento importante que as comunidades escutam sempre, que o poder político e econômico no Brasil é aliado desses projetos, é parceiro desses projetos e domina a gestão pública nos 3 níveis, federal, estadual e municipal. Sem essa consciência, pode ser que alguém ainda se iluda. Rézio, à vontade, meu caro. Bom, Judson fez uma lembrança muito boa. A gente vive numa pirâmide, né, que tem uma ordem, né, uma lei, ela não pode discordar da lei que está acima dela, né, Constituição no topo, leis federais, leis estaduais, leis municipais. Mas o estado do Piauí, no seu âmbito administrativo e legislativo, né, leis e atos do governo já têm feito inovações jurídicas. A partir do momento que você baseia ou faz uma baseia a concessão de licença na Lei de Liberdade Econômica, você está promovendo uma inovação jurídica que ainda nem existia no âmbito federal, como o Judson bem colocou. Então, assim, a boiada passou aqui e tem passado no estado do Piauí, né? A gente precisa ter informação sobre isso. E, por falar em esperança, se aqui no Piauí a gente tem inovações jurídicas que podem ser nocivas a comunidades tradicionais que tanto têm territórios reconhecidos ou em vias de reconhecimento, né? Como comunidades quilombolas e quebradeiras de Coco-Babaçu, é preciso também fazer essa defesa de comunidades tradicionais que ainda não têm esse território definido, mas que, por enquanto, ainda já podem demandar
essa proteção, como a questão dos ribeirinhos, dos pescadores tradicionais do Rio Parnaíba e do Delta do Parnaíba. Então, eu trago o exemplo, por exemplo, das assembleias populares da mineração e das leis municipais que declaram territórios livres de mineração. Por exemplo, 2 exemplos de Minas Gerais. Em 2015, no município de Cerro, uma Assembleia Popular da Mineração barrou a expansão das atividades da mineradora Anglo American, que já atua muito fortemente em Conceição do Mato Dentro e queria expandir sua atividade para o município vizinho de Cerro. Mobilização popular. Mais recentemente, no período de 2020 e 2021, no município de Visconde do Rio Branco, também em Minas Gerais, teve uma lei municipal aprovada pela Câmara que declarava a proteção do patrimônio hídrico da cidade. E isso foi um empecilho para a instalação de projetos de mineração. E observemos. Primeiro, em parceria, né, retomando o exemplo de redes, a Universidade Federal de Viçosa constatou que no local, no município, tinha uma árvore, um jacarandá, que ele tinha 515 anos de existência. É um patrimônio natural e histórico insubstituível, quase a idade do Brasil. Outros locais ao redor que envolviam cultura e o ambiente também foram tombados. Isso já cria empecilhos, né? Porque se você tem um patrimônio histórico ali que não pode ser substituído, e retomando a fala da Sandecleia, que participou desse processo de educação jurídica popular, junto ao coletivo Antônio Flor e a CPT, nós não estamos tratando de preços, nós estamos tratando de valores, esses são valores inestimáveis. E agora, com a declaração de proteção das águas que alimentam aquele município, fica mais difícil você fazer uma mineração naquele lugar. Então, nas regras atuais, como disse o Judson, e eu assino embaixo, você pode se utilizar disso. E a gente não vai longe, não. Tem a Cova da Tia, no território Lagoas, tem a Igreja Centenária da Comunidade Palestina, lá em Curral Novo. A igreja já é tombada pelo Patrimônio Histórico Nacional. É uma igreja centenária. A Cova da Tia, a luta pela preservação, também passa pelo tombamento. Então, a gente precisa fazer esse mapeamento dos lugares importantes, de valores importantes, para lutar pela preservação. No caso de Curral Novo, a barragem de rejeito ia ficar na área onde fica a igreja. Teve que se refazer o redesenho, né, do projeto da mineradora Bemisa. E foram as pessoas da comunidade que apontaram isso. Então, se for para inovar, vamos dizer assim, trazendo benefícios para essas empresas, podemos inovar no campo da institucionalidade também para trazer benefícios para as comunidades, sejam elas tradicionais ou não. E aí a gente tem que saudar as boas iniciativas, como a do Movimento Nacional pela Soberania Popular na Mineração, MAN, que tem feito esse trabalho, né, de educação popular em direitos humanos, quando só sobre Lei Candir, sobre a distribuição do imposto, né, que é da CEFEM, em que é feito, em cima de quê, em quais bases, quem se beneficia, quando difunde essa metodologia da Assembleia Popular sobre mineração, né? Assembleia Popular sobre mineração, sobre os projetos de leis municipais, estaduais sobre mineração, isso não deixa de ser litigância estratégica. O coletivo Antônio Flor, novamente retomando as redes, que é um rebento do grupo de pesquisa e extensão de direitos humanos e cidadania, ele faz esse projeto, né, essa iniciativa de litigância estratégica junto às instituições do sistema de justiça,
Ministério Público Federal, Justiça Federal, no âmbito judiciário. Mas eu trouxe 2 exemplos que a litigância foi feita pelas próprias pessoas, tanto ao Poder Legislativo, né, no caso da aprovação do projeto de lei, né, em Visconde do Rio Branco, como pelo Poder Executivo Municipal, né, a Assembleia da Popular da Mineração gerou um fato político que, com certeza, o prefeito de Cerro, a prefeitura de Cerro e a Câmara de Cerro não pôde fechar os olhos. Mas, para isso funcionar no plano institucional, é necessário que a gente vá pelo plano extra-institucional e a gente veja como é que estão nossas forças hoje. É necessário a gente revigorar os espaços tradicionais de luta, né? As pastorais, os sindicatos, as associações, sem esquecer que nós estamos num tempo de fluidez muito grande, que a gente está num tempo de movimentos, está no tempo de coletivos. E como eu falei no início, né, retomando a fala daquela pessoa que entrevistei em São Raimundo Nonato, né, e relembrando algumas referências históricas aqui, é preciso promover, né, essa passagem de bastão. A gente precisa valorizar o saber dos mais velhos, né, dos mais antigos nessa luta, animar os adultos e os jovens adultos para assumir essa linha de frente e educar nossas crianças para que elas façam isso, né? E isso, por exemplo, alguns movimentos como o MAB e MST já tem feito muito bem, né? E que pode ser um exemplo e o MAN também já tem feito isso. Então, já pode ser um exemplo para que a gente possa sempre ter uma formação desde criança, desde adolescente, sobre a importância do território, sobre os valores dele, sobre ferramentas de luta, o que é uma comunicação popular efetiva, o que é as vias institucionais, o que é que você faz para ter influência sobre essas vias institucionais, porque, como já falei anteriormente, essas lutas de mineração, elas passam por gerações. Aqui, reunidos hoje, nós temos várias gerações. Esse vídeo, quando for visto lá na frente por pessoas que vão vir depois de nós, pode ter muitas ideias sobre isso, né? Por exemplo, eu preciso, para trabalhar hoje, relembrar experiências das cooperativas que tiveram no Piauí antes, por exemplo, cooperativas de apicultores, e que a gente precisa de projetos. Por exemplo, a gente lá no pé do morro, temos projetos, né, de apicultura que precisam de apoio, né, para eles irem à frente, né? A gente tem o exemplo, né, de um escritório interprofissional que tinha aqui no Piauí, que foi uma gênese, uma experiência de assessoria, que tinha advogados, que tinham economistas, que tinham assistentes sociais, que atuou muito na década de 80 e 90, que muitas pessoas que são referências nossas, inclusive pessoas que estão aqui presentes, fizeram parte, né? Então a gente precisa resgatar, manter essa história e passar adiante, né? Ver esses exemplos dentro do Piauí e fora do Piauí, né, que deram certo, e a gente replicar, aprimorar. E aí eu queria pedir, né, nesse momento, espaço para agradecer as pessoas que vieram antes de nós e que nos inspiraram nessa caminhada, né? Tenho afeto por essas pessoas, não tenho medo nenhum de dizer, tenho afeto por esses espaços também, e são várias pessoas, mas eu me permitam citar alguns, né? Sueli Rodrigues, Lucineide Barros, a Beroniza, Lúcia, do Lagoas do Norte, Bispo, Seu Cláudio, Juscelia, de Contente, Chicão, de Barro Vermelho, Coletivo Antônia Flor, de que eu faço parte, as assessorias universitárias, Coragem, Cajuína, Já, a Caritas Regional, Caritas de São Raimundo, Comissão Pastoral da Terra, Florescer, e tantos outros parceiros que a gente tem, que a gente vai fazer
nessa caminhada. Eu acho que tão importante com a luta que a gente está fazendo é a gente olhar para o lado e ver as pessoas que vieram antes de nós, que estão conosco hoje, que vão vir depois. Muito obrigado, Renzio, por essa partilha aqui no final da nossa conversa. Antes de finalizar, quero registrar alguns comentários que chegaram. Não dá mais tempo a gente comentar, mas quero pelo menos registrar. Roseli está lembrando aqui de um diálogo que uma engenheira de uma mineradora teve com apicultores, informando os apicultores que a cor do mel poderia ter uma pequena modificação. Com o quê? Com a poeira tóxica, para ver o nível de conhecimento e de respeito que a mineradora tem com apicultores e apicultoras no território Serra da Capivara. O Maxim Jeff está comentando o seguinte: o impressionante é que só tem facilidades burocráticas para esses grandes empreendimentos, mas para os agricultores familiares, muitas vezes, só tem entraves burocráticos, 2 pesos e 2 medidas. Ali embaixo, José Júnior Carajá está dizendo: não vamos esperar nada de Brasília. Os órgãos ambientais do Piauí devem se impor, assim como os sujeitos dessa luta, sertanejos, quilombolas, indígenas. Acho que está reforçando um pouco a fala do Judson. A Nayane Viana, do território Quilombola Lagoas, mandando abraços para nós aí no programa, para a gente aqui. Bom, e é isso. O Salvador Viana, reforçando comentários aqui: a mineração envenena a agricultura familiar, a apicultura, a criação de bode, destruindo todos os bens naturais e toda a base econômica local e modo tradicional de viver. Tá aí, gente. Muito boa essa conversa de hoje, demorou, mas foi muito, muito rica. Nosso agradecimento a você que nos acompanhou, você que participou aqui no chat, muito obrigado. E você que está aí no território, impactado ou potencialmente impactado, saiba que no Piauí existe o Movimento pela Soberania na Mineração, que é o MAN, existe a CPT atuando em vários pontos do estado, a Caritas Brasileira, através de Caritas Diocesanas também, em vários municípios e territórios, os sindicatos, as associações dos territórios tradicionais e dos assentamentos, e toda essa gama, esse leque de organização precisa se juntar. Como disse agora há pouco o internauta, é preciso avançar o passo antes da boiada passar, disse o Gregório Borges, da CPT, há pouco tempo aqui no chat. Renzio, Judson, muito obrigado por dedicar tempo a essa conversa, meus amigos. Obrigado especialmente pela contribuição que vocês trouxeram a essa pauta e que certamente vamos trazer muito mais, em vários outros momentos, porque essa dinâmica vai mudando todo dia, toda hora, né, toda semana. Vamos ver o que acontece. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, muito obrigado a quem nos acompanhou. Estaremos de volta na próxima quarta-feira, às 19 horas, aqui no TV na Estante. Muito obrigado e até lá. Boa noite.